Olá, estamos aqui com alegria para mais um podcast da série A Verdadeira Pizza Napolitana. Eu sou a Vera, @vera.napolitana. Eu sou Edu Volpe, @sovrano.com.br. E nós estamos aqui com um convidado muito especial, o Carlos Zopetti, que é fundador e hoje diretor operacional do Instituto Com Pizza. Olá, Carlos, muito obrigada por você estar aqui conosco. E a gente estamos muito ansiosos para ouvir a história do Carlos e do Instituto Com Pizza. Bom, primeiro de tudo, obrigado. É uma honra estar aqui. A gente bateu um papo antes, eu percebi o teu conhecimento. Já conheço o Edu há muito tempo. É um ícone no mercado, né? Tem muita história para contar em relação aos fornos e tudo mais. Enfim, vamos falar de pizza. Vamos. Melhor do que falar seria comer, mas assim, ainda nós vamos chegar lá, A gente fala e come depois. Vamos combinar uma pizza juntos também. Carlos, conta pra gente, você perguntou para mim quando você entrou aqui, né? A minha história na pizza. Eu queria conhecer a sua agora. Tá. Todos nós queremos. Bom, a minha história na pizza, ela tem mais de 30 anos, né? Mas é bem curiosa porque eu era, né? Sou ainda um dono de uma pizzaria paulistana, delivery, e não tinha noção do que era uma pizza napolitana ou uma pizza bem elaborada um bom tempo atrás, né? A gente está falando aí coisas de 2013, 14, aonde a gente começou a estudar o mercado da pizza internacional. Então, a minha estrada é longa e muito intensa. A partir daí é onde a gente descobriu um outro mundo, né? Eu tenho uma frase no mercado bem conhecida que eu falo que pizza é um outro mundo. E ela é sempre direcionada para os chefes de cozinha, né, que na maioria das vezes tem uma capacitação muito boa, mas em relação à pizza, o conhecimento, na maioria das vezes, que eu testemunhei, é um pouco pequeno. Então eu falo para essas pessoas que a pizza é um outro mundo porque ela tem muita informação, ela tem muita história e ela tem uma participação muito grande na culinária mundial. Então, a gente precisa dar para a pizza a importância que ela tem. Tem que começar por aí. Então, a gente entendendo que ela tem um lugar bem especial nesse mercado, a gente precisa entender o que é uma pizza desde o começo. Pelo que você está dizendo, você tem a sensação de que as pessoas não sabem o quão difícil é você fazer uma boa pizza, né? A gente tem algumas frases, né, que ilustram isso, que dizem que pizza, até quando é ruim, é boa, né? Porque ela mata uma fome. Mas a gente isso usa como uma brincadeira. Mas eu também tenho um amigo que diz que pizza tem duas, a ruim e a boa, né? Mas o que a gente busca é sempre fazer uma pizza boa. É que a pizza seja muito bem elaborada e que ela respeite as origens dela. E quando a gente fala de pizza napolitana, é o conceito principal desse produto, é você fazer uma pizza, repetir, né, o processo de fazer uma pizza desde como ela foi criada, né, tempos atrás. Então o importante é a gente ter conhecimento e entender que a pizza precisa ser muito bem elaborada. Então, aí uma boa pizza napolitana, né? Como que o Carlos define? Vamos dizer que você vai escolher uma pizza para comer, a napolitana, e o que você espera que ela tenha. Como ela seja. A gente sabe que a pizza napolitana ela é muito diferente de uma pizza paulistana ou aquela pizza brasileira onde a gente estava acostumado a comer e onde o mercado brasileiro se desenvolveu. Hoje a gente tem o segundo maior mercado do mundo de pizza, né, em cadeia de valor, perde para os Estados Unidos, né? Per capita a gente perde para a Itália, porque eles consomem muito mais pizza do que a gente durante os dias, né?
Mas, enfim, apesar dessa indústria grande, a gente precisa entender que a pizza ela tem segmentos, tem estilos, e a gente precisa respeitar todos eles. O estilo napolitano, na minha visão, é um dos mais importantes, porque ele trata, né, como eu disse anteriormente, de se fazer uma pizza da maneira correta. Eles exigem, né, principalmente a associação Verati Pizza Napolitana, que você faça uma pizza do jeito que ela foi criada desde o início. Então você respeita aquele produto e você tem uma pizza feita há tanto tempo atrás e feita hoje com o mesmo resultado e a mesma qualidade, né? Então eu respeito muito o fato de eles supervisionarem a maneira de se fazer uma pizza. Então, quando eu vou escolher comer uma pizza napolitana, na maioria das vezes eu associo muito ao selo AVPN. Mas também que fique bem claro que tem muita pizza boa napolitana, não necessariamente homologada pela AVPN, tá? Então, mas o meu conhecimento ele é diferente de uma pessoa comum, né? Então eu presto atenção em algumas outras coisas, que é justamente, para mim, a manipulação do pizzaiolo. Um pizzaiolo napolitano, você que fez um curso de pizza napolitana, eu fiz mais de um, e hoje o Instituto, ele é a entidade aqui no Sudeste, fora no Sul, que dá os cursos de pizza napolitana pela VPN. Então, somos homologados para cursos da VPN. Então, a gente sabe que um pizzaiolo napolitano, ele precisa ter muito conhecimento e ele precisa ter muita habilidade, porque o resultado é uma mistura de ingredientes, o processo e a habilidade do pizzaiolo. Então, para você ter aquela pizza napolitana muito gostosa, a habilidade do pizzaiolo, para mim, é muito importante. Então, quando eu chego numa pizzaria e percebo que todos os métodos, né, de manipulação de uma pizza estão sendo muito bem feitos, eu acredito já ali, de antemão, que eu vou ter uma pizza boa, né? Então, às vezes a consistência, a maneira que ele pega a pizza da caixa de fermentação, a maneira que ele abre a pizza, né, no esquiafo, que é o método de abertura do napolitano, a maneira que ele coloca, joga no forno, às vezes até o forno, o tipo de forno também é importante. Enfim, quando você começa a perceber esses detalhes, você entende que ali a probabilidade é grande de você comer uma pizza boa. Você falou uma coisa assim, que pode ser que quem está ouvindo ainda não tenha esse conhecimento. O que é o selo AVPN? São pizzarias que seguem a disciplinar que eles criaram. Essa disciplinar, ela vem da receita original, tá? Então, eles foram lá, resgataram essa receita, porque isso eu escutei lá dentro da VPN, lá em Nápoles, que estava uma confusão. Começou cada um fazer de um jeito a pizza, cada um apresentava um produto diferente do outro, e eles quiseram resgatar o que historicamente faz hoje da pizza napolitana um produto gastronômico. Isso. Né, porque ela carrega, inclusive, uma cultura local, junto com essa receita. E criaram uma disciplinar bastante detalhada. Você falou de forno, realmente o forno tem que ter uma dimensão específica, abertura da boca do forno, tudo isso é muito importante. Por quê? Porque você, para ter esse produto que foi resgatado e utilizar essa receita, você tem que ter tudo isso de equipamento e mais o conhecimento em relação aos processos, que seriam fermentação, o tipo de farinha, que essa longa fermentação, ela já está embutida uma maturação da massa, né? E tudo isso dá esse resultado que, para mim, né, o principal é você ter aquela leveza na massa. Você
come muito mais do que comeria de qualquer outro tipo de pizza. E não tem desconforto, né? Não tem Aquele desconforto na nenhum. hora de É a digeribilidade É. que o italiano fala. E a gente está aqui justamente por isso, porque você citou uma outra coisa importante: mercado brasileiro. Eu não tenho o número exato, mas eu acredito que 2013 era 13% de todo o mercado brasileiro era pizza napolitana. Eu acredito que hoje a gente está em torno de 15%, mais ou menos. Pode ser. Você pode me corrigir se eu tiver. Não, eu não tenho esses dados são bem difíceis e eu acredito que ninguém tem, a não ser estimativas. Tá? Então, né, isso foi também realmente por aí mesmo. Uma estimativa. Mas o que acontece que a gente acaba percebendo? Nesses 15%, que seja 13%, 15%, essas que se intitulam pizzaria de pizza napolitana, nem todas trazem um produto. E aí me fala, o que você me conta disso? Então, tem algumas coisas boas e outras não tão boas, né? Por exemplo, a gente falou, você comentou do Disciplinare, das especificações de um forno, né? O lastro de biscoito, né? Toda a engenharia dele e tudo mais. E tudo isso é legal para você manter o padrão de um produto. Sim. Mas também é muito legal a gente entender que outras pessoas querem fazer uma pizza muito boa, inclusive influenciadas pela pizza napolitana, mas não tem condições ou não tem esses equipamentos para se fazer. Então, assim, eu já comi muita pizza boa feita num forno sovrano, né? O antigo que vocês tinham da história toda, e o sovrano. Então, assim, não é um forno napolitano com biscoito tal, mas ele tira dali uma pizza maravilhosa. Então, nessa hora, vamos dizer assim, a gente concede uma licença poética para quem está fazendo a pizza, de trazer uma pizza boa, né? Com as condições que ele tem diferentes do que o Disciplinare te manda. Então, nessa hora que eu acho que a criatividade, ela conta, e a habilidade também conta. Sim, mas, óbvio, não esquecendo de respeitar todo o procedimento. Eu citei isso em função do selo. Isso, né? então. Que o selo, ele só é concedido quando respeita todas as regras. A disciplinar. Em relação ao forno sovrano, eu uso o forno sovrano. Então, a gente comentou isso antes. E ele reproduz as condições. Exatamente. Mas a VPN não aprova isso. Não aprova. Mas, enfim... Mas a gente, o que eu falo, se você se permitir por uma licença poética de falar assim, eu quero fazer uma pizza boa, mas não tem um forno napolitano, pode fazer. O mais importante é a pessoa não deixar de fazer a pizza e não deixar de lado a preocupação de se fazer uma pizza boa. Então ela consegue compensar e entregar um negócio muito legal. Nesse ponto, ela te dá uma dica disciplinar, né? Temperaturas. Temperaturas. E o Edu teve a engenhosidade de conseguir colocar isso nesse forno. E é muito trabalho. Foi uma revolução na época. Na época foi, ninguém conhecia, era um projeto do meu pai, era uma coisa que saiu e teve um crescimento que a gente não esperava. Exatamente. Da abrangência dele. Desengessou. Não. Que queriam fazer pizzazinha. Aí vendia o forno e falava, não precisa num pizza, precisa num chapeiro. Qualquer cara opera, não precisa alguém especial, um forneiro, porque o forneiro tem que ter uma habilidade. Habilidade, exatamente. E o símbolo da VPN não é um pizzaiolo, é um forneiro, que ele está com a pá na mão. Então, assim, ali a gente entende que uma das pessoas mais importantes é aquela que opera o forno. Que não adianta você ter uma farinha e todo um processo de qualidade e até uma cobertura se o forneiro te devolver uma massa crua ou uma massa desidratada, né? Que é o que a VPN não gosta, né? Então, mas eu concordo com você plenamente no que você colocou agora, né, de dar essa licença poética. Porque hoje, assim, da época que eu fiz o curso em Nápoles, que já faz alguns anos, para a última vez que eu estive lá, que foi ano passado, em maio, junho, eu estava lá. A gente vê toda essa transição, inclusive do napolitano, em relação hoje à abertura para uma pizza autoral,
né? Que é uma pizza que preserva características de leveza, de qualidade. Dentro da ideia da napolitana, ela tem por origem a napolitana tradicional tombada e a pizza contemporânea. Né? Eu acho que o espaço está aí aberto para todos. Exatamente. A gastronomia é uma área muito dinâmica e a gente tem que acompanhar, sem deixar a origem sumir. Mas tem muita gente fora do mercado que acha que a AVPN, ela julga. Não, é ao contrário. Eles também incentivam você ter criatividade e usar alguns outros produtos, outros métodos para se fazer uma pizza boa. Eles só querem que, se você faz uma pizza napolitana, que faça do jeito que ela tem que ser feita. Né? Então, tem muita gente que acha que a AVPN está lá para julgar e para falar, não, isso não é. Não, não é bem assim. Né? Eles são um pouco mais democráticos. Tudo é muito polêmico, né? Só precisavam ser mais acessíveis. Isso é uma frase que eu também tenho, uma posição que eu tenho no mercado. Agora explica que é interessante. É bom explicar para as pessoas entenderem. Eu falo no Instituto Com Pizza, lá para todos os alunos, todo mundo que passa, que a pizza mais conhecida no mundo é a pizza napolitana. E ela é uma das mais importantes, porque é dali que surgiu a pizza e vários outros estilos de pizza. Mas existe uma pizza mais democrática, que é a contemporânea, que é a pizza clássica italiana, que tem essa influência muito grande da napolitana, mas que permite você usar outros produtos e alguns outros métodos, formatos e tamanhos, desde que você faça uma pizza muito boa. Então, deixa para o cliente julgar se é uma pizza boa ou não, né? Mas pode usar outras ferramentas para se fazer uma pizza muito boa. Então, essa é uma posição minha. Enfim, respeita a napolitana, mas... E como você acha que a contemporânea vai evoluir nesse processo todo, da napolitana e contemporânea? A evolução das duas, como caminha? Elas caminham sempre lado a lado, porque a pizza napolitana ela tem uma personalidade muito forte. Todo esse processo deles, né, de colocar regras, de se fazer a pizza, documentar, exigir algumas coisas, isso dá muita personalidade para ela, né? E também não é fácil. E é o que eu disse, o pizzaiolo tem que ser muito habilidoso. Essa habilidade ele não tem que nascer, não. Ele pode adquirir com treinamento, com bastante estudo. Então, só que eu acho que esse treinamento, essa informação e esse estudo, ele tinha que estar em todos os cantos do Brasil. Em todos os eventos que fala em pizza, na minha opinião, seria mais do que obrigatório você ter alguém representando a pizza napolitana e falando como que ela é e como ela tem que ser feita. Né? E eu sinto essa dificuldade muito grande. A gente hoje faz alguns dos maiores eventos de pizza no mercado e ter um representante da AVPN ou da pizza napolitana nesses eventos é um pouco difícil. E o mercado, isso não é só a minha posição, muita gente do mercado também concorda comigo. Tá? Então, eu acho que a estratégia não seja proposital, mas o resultado dela está trazendo muito mais elitização para a pizza napolitana do que acessibilidade. Tá? Então, eles precisam tratar um pouco mais... tem duas vertentes mais acessibilidade. Aí, né? A gente teve num moinho lá da Itália, um moinho bastante famoso, que até comentei com você, e a proprietária do moinho comentou comigo essa questão da elitização da pizza, que está acontecendo lá também. Tá? O que ela enxerga como quem vende a farinha? A farinha hoje, a dela é excepcional, mas ela representa muito pouco no valor de mercado da pizza hoje, porque ela se tornou moda. Tá? No Brasil, a gente está sempre buscando essas tendências e implantando.
Aconteceu a mesma coisa. O mundo inteiro fala de pizza napolitana, é a pizza de elite, é a pizza especial, é farinha especial. Realmente, ela tem um custo maior, porque se você pensar todo o processo que a gente tem que cumprir para fazer uma pizza, é diferente de você chegar na sua padaria e o cara socar fermento naquela farinha nacional, barata, ou uma pré-mistura, e em 4 horas ele está vendendo pizza. Concordo. Para eu fazer a minha pizza, eu levo pelo menos 30, 48 horas, né? Então, tem toda uma situação diferenciada em torno dela. Isso. Porém, o que para mim incomoda é você ver que você às vezes cria essa expectativa. Você está lá, a pessoa descobriu que o caminho é esse, né? Ah, fazemos pizza de 48 horas de maturação, farinha italiana 00. E você entra lá, você come e você fala, não é. Agora, por que isso não acontece na Itália? Quando eles vendem uma pizza mais cara, que é a especial napolitana, eles te apresentam aquilo. Aqui você está pagando mais caro, tem o nome napolitano e ela não é. Não é. Acontece isso porque nem todo mundo que vai lá conhece. E pode dizer, não gostei. Não gostei porque a pizza é até maçuda, né? Agora, você vai comer uma pizza napolitana com um cornicione alto, ela é maravilhosa, porque ela não é maçuda, ela é saborosa. Alveolada. Alveolada, ela é leve. Né? Então, essa coisa de conscientizar também é muito importante, que é o que você falou, é curso, é o que a gente está fazendo aqui. Isso, agradeço muito você por tudo que você está colocando aqui, que é super importante, né? E a gente, toda vez que puder, eu quando faço uma consultoria, eu falo, vamos treinar o teu pessoal também? Vamos explicar para ele o que ele está oferecendo? Isso. Você vai lá em Caiaço, lá no Pepe. No Franco Pepe. E aí, você se lembra, né? Eles vêm, antes de pôr a fatia no prato, eles explicam. A massa assim, 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 o que tem aqui em cima é isso, que foi pego no produtor local, que é muito importante. Que é um produto mais fresco possível. O mais fresco possível, e a valorização, a sustentabilidade do seu entorno, que é uma coisa que está super em alta lá na Itália. Isso. E a gente tem que entrar nisso. Eu também acho. Temos que entrar nisso, né? É muito importante. E conscientizar, olha, você está comendo uma coisa diferenciada, você está recebendo um produto diferenciado. Exatamente. Então, a hora que você treinou e o cara sabe o que ele está fazendo, o pizzaiolo vai ter consciência, o seu atendente, o garçom. Ele não tem só sabor e estética, ele tem saudabilidade também. Ele tem uma história por trás disso, Exatamente. Né? Então, isso eu considero assim um trabalho que a gente, em conjunto, tem que fazer. A gente chama de catequizar, né? Não é nem ensinar, é catequizar. É verdade. E é duro também replicar pizza. Fazer uma pizza boa é uma coisa. Agora, como você bordou, replicar um padrão é difícil. Fazer em escala. Fazer em escala é diferente. Mas pizza é o que ele falou, dando curso, é reciclando, é dando treinamento. A gente tem nos eventos sempre... E até nos campeonatos, a categoria de pizza napolitana. Então, a gente tem a preocupação de colocar os fornos homologados pela VPN. A gente usa o STG, né, para direcionar todas as regras do campeonato. A gente usa o juiz de chão para ver se ele fez tudo isso. Mas a gente não tem ninguém da VPN, ou não necessariamente da VPN, mas alguém... autoridade de pizza napolitana que para estar lá. Não, eu não posso ir, eu não quero ir, eu não posso. Então, assim, é um desabafo que eu estou fazendo isso. Mas é fato. Agora, você levanta uma bandeira muito importante. Aí quando você tem fala para a né? associação que o trabalho e a estratégia está elitizando, eles não concordam. Mas se é assim, forma, tem que estar. Então, a minha opinião e o meu conselho é: analisa isso e vamos deixar mais acessível esse conhecimento. Não significa fazer de qualquer maneira ou afrouxar as regras, não. Eu acredito até que tem que manter 100%, mas vamos colocar essas informações de uma maneira mais acessível
para todo mundo que trabalha. E deixa o profissional escolher se ele quer fazer uma pizza napolitana ou se ele quer fazer uma clássica italiana. Tem a do norte da Itália, são todas muito boas. A gente fala que é napolitana e você olha, a cara dela já não é. Não é, então. Não é. E você abordou um aspecto, quando chega na pizzaria, eu comer o quê? Eu olho o processo antes. Isso. Como que... Eu nunca pensei nisso aí. Eu vou e olho a pizza. Se a cara dela tá compatível com o que eu tenho na memória... Mas essa sua abordagem é extremamente importante. Mas é que, tecnicamente, a gente fala que, assim, visualmente, você pode enxergar uma pizza boa. Isso. Mas calma, não dá nota. Come não dá primeiro. Nota. É igual foto do Instagram. Porque só depois que você come, que você percebe que ela foi feita de uma maneira correta, né? Certo. Então, isso tudo é muito importante. E muda o processo, muda o resultado. Agora, eu queria que você falasse uma coisa pra gente. Instituto Com Pizza. Você tem lá cursos, o que vocês fazem, o que o Instituto faz e que a gente pode promover aqui para as pessoas que tiverem interesse. Legal, a gente tem várias frentes de trabalhos. Uma delas, e uma das mais importantes, é justamente a capacitação, né, os cursos que a gente faz, do básico, onde a gente mostra para as pessoas que trabalham no setor que farinha não é tudo do mesmo saco, então farinha, você precisa conhecer a farinha para saber qual farinha você vai usar no seu processo, né? Se você tem um produto final, mas que você precisa usar a matéria-prima ideal para aquele resultado. Então a gente ensina muito isso, a gente ensina os processos, né, contidos na produção, que é a fermentação, a maturação. A gente também adicionou que é a gestão de massa, a gente chama de administração de massa. Então, assim, depois que você bateu aquela massa, você tem que dar muita importância para as variáveis que você vai ter ali, que é a matéria-prima, como vai responder, o processo que você usou, ele também vai responder de uma maneira, né? Os equipamentos que você tem também vai te dar uma resposta, ele vai influenciar de uma certa maneira. E aí quando eu falo de equipamento, porque no Brasil a gente usa lá na Itália, e eles não aprovam muito a conservação da pizza em geladeira. Tá. Mas no Brasil, em alguns lugares, é impossível. Conservação em que etapa? Explica pra gente. Depois do puntata, que é o descanso, que você boleia. Você pôr para uma maturação em geladeira. Você coloca, né, para fazer o processo de fermentação, a napolitana, no disciplinar, te sugere usar a temperatura ambiente. Então, são conflitos de escola. A escola italiana Pizzaiolo sugere você usar a refrigeração para você manter a massa por um bom tempo e poder administrar ela. Já a VPN, ela não sugere você usar a refrigeração. Você tem que usar a temperatura ambiente. Então, você tem que compensar essa ação fermentativa na quantidade de água e fermento que você põe na massa, né? Mas, enfim, você precisa ter, em algumas situações, pela VPN, um ambiente um pouco mais controlado. Então, fica uma questão muito assim, se eu preciso controlar a temperatura do meio ambiente, por que eu já não uso uma caixinha que tem ali chamada geladeira para né? Então, são essas perguntas que eu faço. Mas, enfim, a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. E está todo mundo ali para buscar uma pizza cada vez melhor. Então, essas diferenças fazem o assunto, né, cada vez mais ser discutido, e isso é bom para nós. Eu já vejo por um prisma um pouco diferente, tá? Como quando fui buscar o curso, eu tinha vontade de fazer a pizza e passei por todas as dificuldades nas receitas, no que eu lia. Eu já me coloco no lugar de para quem eu estou dando o curso. Então, primeira coisa, eu quero saber as condições que ele vai ter, que essa pessoa vai ter. É óbvio que aqui a gente tem dias que está muito quente, de repente cai a temperatura, é o administrar, é o gerenciar a massa que você chama. Importantíssimo. Isso a gente está fazendo um produto artesanal. Agora, se eu estou dando uma consultoria numa pizzaria, eu vou falar sobre todos os equipamentos necessários. Isso. E importantíssimo uma estufa de fermentação,
Porque o ambiente de restaurante é mais quente. Mais quente ainda, cozinha, praça. Então, ali você tem que realmente investir em equipamento. Em casa, não dá, né? Não. Para a pessoa fazer uma vez por semana, você não vai falar, tem uma estufa lá na sua cozinha para você usar. Usa a geladeira, né? Usa a geladeira. Então, a gente realmente tem que ter essa flexibilidade que você está falando. Né? A gente tem a referência. E é o que eu sempre converso nos cursos. Eu estou dando uma receita, né, que ela está baseada, agora nós estamos fazendo essa massa nessa farinha, tudo ideal. Tá. A partir do momento que você se viu numa situação que você não tem essa condição ideal, você tem que ter a capacidade de administrar isso. Isso. E você só vai administrar conhecendo todos os processos. Com muito conhecimento. Que é o que vocês passam lá no Compizza. Isso. Que os cursos, os bons cursos... Os cursos que a gente faz lá, ele tem uma turma que é bem misturada. Sim. São pizzaiolos... Iniciantes, desde iniciantes até pizzaiolos. Tem pizzaiolos com bastante experiência. Tem os donos das pizzarias, né? Que às vezes já tem uma pizzaria e quer melhorar o seu processo. A gente tem alguns que vão abrir pizzaria. E que é bom conhecer, né? Como funciona para saber o que isso para mim é estão fazendo lá dentro. Né? É mais importante ele conhecer primeiro, depois passar para os funcionários. Com certeza, esse é o colaborador. E a gente também tem os pizza lovers, que fazem pizza em casa. Então a gente tem que dar essa informação para todos eles. Mas a gente também consegue, no meio do curso, passar a informação específica para quem vai fazer uma pizza em casa, né? E para quem vai fazer ela numa escala um pouco maior, né? Eu falo corporativamente falando. Isso é importante. Isso a gente sentia a pessoal que comprava o forno da gente, chegava a gente ligar pra gente. Hoje eu não consegui fazer pizza porque o meu pizzaiolo não veio. E atrás de pizzaiolo pra gente. Então a gente via a necessidade de ter uma escola de pizzaiolo que você vê isso agregou muito, porque divulgou. A gente só tem um problema no Brasil, que até quem está assistindo, se tiverem pizzaiolos assistindo, vai meio que um puxão de orelha. Não estamos aqui para chamar atenção, mas assim, a gente não tem a cultura de buscar conhecimento para se fazer. Então, você encontra alguns profissionais trabalhando no mercado há um tempo que já tem experiência e ele acha que não precisa mais aprender nada. Isso a gente tem uma quantidade muito grande desse pensamento no Brasil. Isso é um pouco triste para a gente, né? A gente queria ter pessoas com a cabeça um pouco mais aberta e dizer, tudo bem, eu posso até pensar eu sei tudo, mas deixa eu ver o que você sabe para ver se é o que eu sei ou se eu não, se eu realmente ou extrair posso não melhor lá para eu melhorar. Exatamente. Mas a gente tem uma massa de pessoas pensando que não, eu já tenho tanta experiência em pizzaria, eu não preciso aprender mais nada. E a gente tem isso bastante no Brasil, infelizmente. Tem a síndrome da receita, sabe? Que eu chamo, porque acho que anos atrás eu estava em Portugal e estava fazendo uma degustação de vinhos. Eu comentei essa com você, né? E um cara de uma pizzaria famosa, né, estava abrindo uma pizzaria junto dessa vinícola. E o pizzaiolo dele, ele levou um que trabalhava há 10 anos para ele. Ele se viu lá nessa situação. Eu não tenho exatamente aquilo que eu tinha na pizzaria. Ele estava se descabelando. Bom, eu perdi a minha degustação porque eu fui lá ajudar. Eu vi o meu marido até que me chamou e falou, nossa, o cara está desesperado aí, ajuda né? Aí eu falei, mas você trabalha 10 anos com pizza? Como que você está nessa saia justa? Ele falou, não, mas eu tenho a minha receita aqui, não está dando certo. Aí eu li, eu falei, nossa, completamente diferente, né? Você está usando uma outra farinha, então, você tem que fazer os ajustes, o equilíbrio da receita. Eles não sabem disso, né? Ele estava 2 dias da inauguração. Eu fiquei assustada, falei, 10 anos o cara aí é o que você falou, faz sempre a mesma coisa e não se propõe a abrir a cabeça. Mas por outro lado, o que é legal é que, assim, os que têm cabeça aberta e vão estudar, hoje estão ajudando um movimento que eu, desde o começo da minha fase de pizzaiolo, porque eu era dono de pizzaria e virei pizzaiolo. Né? É ao contrário de algumas coisas que acontecem. Né? Às vezes o cara é pizzaiolo, acho que você não é o único. Acho que você não é o único. Eu era o dono de pizzaria e hoje eu sou um pizzaiolo, com muito orgulho. Mas a gente fez uma coisa que é
colocar a profissão pizzaiolo no devido lugar também. Ele não é mais aquele montador de pizza que pega alguns produtos e joga em cima de uma massa e põe no forno ou faz uma massa de qualquer maneira. Não. Ele é uma pessoa capacitada que sabe que aquele produto tem que ter sabor, harmonia, equilíbrio, saudabilidade. Então, para isso, ele precisa de muito conhecimento. Então, a profissão pizzaiolo, ela tomou um outro status hoje, né? Diferente do que era antigamente. Então, as pessoas que têm a cabeça aberta, os profissionais, eles estão ajudando a gente a elevar o nível profissão pizzaiolo por aí. Eu conto até uma história para os alunos e muita gente que, há um tempo atrás, eu estava num consultório fazendo uma consulta num médico super famoso, porque o meu convênio não cobria, eu tive que fazer, e ele me perguntou a profissão. Ele sempre muito formal e um pouco seco, e ele perguntou a minha profissão, e eu falei, pizzaiolo. Ele levantou a cabeça e parou de escrever, e ele falou assim, pizzaiolo? Eu falei, pizzaiolo. Eu tenho certeza que ele pensou naquela hora. Como é que esse cara tá aqui? Aqui eu atendo executivos, artistas, políticos, e um pizzaiolo. Ele falou, mas pizzaiolo? Eu falei, sou pizzaiolo. E ali mudou o tratamento comigo, porque eu expliquei para ele o que era ser um pizzaiolo. E numa segunda consulta, a recepcionista falou assim, nunca o doutor conversou tanto com o cliente como ele conversa com você. Então, assim, basta você estudar, ir atrás e passar para as pessoas o quão importante, né, é tudo isso. E aí até um médico conhecido tal, né, que está num outro mundo, até hoje ele come uma pizza de uma maneira diferente. Ele vê uma pizza de uma maneira diferente do que ele via antes. Eu acho que hoje a gente está num momento melhor mesmo, em relação à valorização né, do profissional ligado à pizza, à gastronomia, né, existe isso. Acho também que esses concursos todos que você falou uma também, coisa que eu estava você também promove, para né? falar, eu estava saindo do forno. Então, eles mostraram muito isso, por isso que é importante demais a gente estar passando essa ideia. Né? Eu trabalho bastante com empresas, né? E as empresas, às vezes, Carlos, como que a gente dá uma visibilidade para a nossa marca, óbvio, né? Quando é o marketing, mas quando a gente também pode ajudar nesse mercado. As empresas das quais eu trabalho, elas me perguntam bastante isso. Como eu posso ajudar? E aí eu falo, lá fora, eu estudei muito isso, e a gente vai muito para a Itália e para os Estados Unidos, e os campeonatos lá, eles trazem isso. É a melhor ferramenta para a evolução de um pizzaiolo, desde que ele esteja competindo. Então, quando um pizzaiolo pensa o seguinte, ele está lá trabalhando, então ele tem a rotina dele. Quando ele se inscreve no campeonato, a partir daquele segundo, a cabeça dele já muda. Ele se inscreveu no campeonato, ele deu um enter lá, né? A inscrição dele, ele já começa a pensar daquele dia. Ele fica autocrítico, ele exige ele começa de si a buscar mesmo. Conhecimento, ele começa a prestar mais atenção nas coisas e se de fato ele for sério, ele vai ter um processo de evolução absurdo dali para frente. Então, o campeonato hoje é uma ferramenta de evolução da profissão. É o que eu falo, né? A premiação, as colocações é uma outra coisa, né? Mas a evolução da profissão, ela está ali. Por isso que a gente, lá no Instituto, resolveu organizar os campeonatos. Então, a gente organiza agora na Anuga, que acontece em abril, o Campeonato Nacional de Pizzaiolos, dos quais os vencedores a gente leva para representar o Brasil lá na International Pizza Expo em Las Vegas, que é um campeonato muito importante. A gente já teve 2 brasileiros campeões lá, que foi o Leonardo Zopetti, o meu filho, né? E o Heitor Benatti também, que ganhou em primeiro lugar a pizza romana lá. Então, isso para eles foi muito bom.
a carreira deles deu um salto muito grande em cima disso, né? E aí tem muito pizzaiolo que fica seguindo eles e perguntando, e eu ouço meu filho falando muito, vai competir. Tenha coragem, não precisa se apavorar, mas faz uma inscrição, vai no campeonato. Você aprende muito no primeiro e depois os outros você vai. E aí o meu filho acabou fazendo inscrição nos campeonatos da Itália e foi campeão do mundo 2 vezes. Cara, né? parabéns, viu? Obrigado. Parabéns. Olha, filho de peixe, né? E o último campeonato, eu tava trabalhando na Itália, eu tava fazendo um trabalho. Na verdade, eram 2 empresas, eram 2 trabalhos na Itália, um em Milão e depois um outro em Verona. E aí ele estava participando desse campeonato em Roma e eu peguei um trem e falei, eu vou até lá. Né? E ele falou, pai, eu peguei em 2º lugar ontem. Não, tá, eu acho que, mas para mim tá bom, né? Porque ele fala, legal. Nossa. Ele falou, eu competi, hoje eu competi para a Napolitana, tal. E aí eu apareci lá, e foi a primeira vez que eu estava presente no campeonato dele na Itália. E para nossa surpresa, ele foi campeão ali da pizza napolitana. Então foi bem emocionante, legal. E a gente precisa de pizzaiolos corajosos para ir lá participar do campeonato, aprender, evoluir. Isso é motivador o que você está falando. Motivador. Ver com vocês qual é o caminho. Explica o caminho. Isso, legal. A gente tem a conta no Instagram do Instituto Com Pizza. Lá tem, né, uma das janelinhas lá falando do campeonato. E aí ele clica, lá tem todo o regulamento, é muito fácil, é muito simples. Se inscreve, tem uma taxa bem pequena para se inscrever. E a premiação é isso. A gente está agora levando os vencedores do ano passado para Las Vegas. Então, eles vão conhecer os melhores pizzas. O Franco Pepe vai estar lá. Eu falei com o Franco Pepe a semana passada e ele falou, Carlos, eu vou estar em Las Vegas. Então, assim, vai conhecer o Franco Pepe, vai conhecer John Narina, Jonathan Goldsmith. Quem sabe um dia ele ainda aparece aqui, né? Você consegue trazer o Franco já prometeu para mim, Pepe. A gente está conversando e quem sabe. Aqui, já fica até um recado para ele. Já vamos mandar o podcast para ele. Isso. O ano passado, eu trabalho na Pizza Expo pela Catupiry. E eu estava trabalhando no stand e o Franco veio no stand falar comigo, né? Então ficou um alvoroço grande. E aí ele me prometeu, falou, Carlos, uma primeira oportunidade eu vou para o Brasil. E ele vem, provavelmente, logo. Espero que você lembre da gente nessa oportunidade. Sim. Estivemos lá. Lá em maio a gente foi comemos lá. Comemos a pizza dele maravilhosa. Né? Na verdade, é uma experiência gastronômica. Porque com a mesma massa ele faz vários produtos. E não sei te dizer qual deles é o melhor. Porque todos são maravilhosos. Não, ele é uma lenda. O ambiente dele, tudo dele, cara, é muito lindo. E a humildade dele também é contagiante. Então, eu acho que isso é super importante. E a história dele é muito bonita. Tem uma história. Até para quem não conhece, ele está no Chef's Table, né? Da pizza da Netflix. Vale a pena ver. Primeiro episódio. A primeira temporada. Porque tem várias temporadas. Tem o Chris Bianco também, que eu conheço. Enfim. Mas é legal. Que bom. Vale a pena. Você gostaria de dar algum conselho, algum recado para quem está começando agora, para quem quer abraçar? Leiam os livros da Vera, porque eu estava falando agora. Ela tem tanto assunto bom, tanta coisa boa, tanto conhecimento para compartilhar, né? Então, sugiro isso. E é uma das primeiras coisas que eu vou fazer também depois. Conheça o Edu, porque o Edu tem uma história também muito grande nesse mercado. E a minha sugestão é sempre estude, participe de tudo que tem de pizza. Isso. Cuidado com as redes sociais ou internet, porque tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E aí você pegar uma coisa ruim, é difícil para você desaprender a coisa ruim e substituir pela coisa boa. Então, assim, tenham muita cautela, né? Ou afasta, né? Se você pega uma coisa ruim, você desanima. Isso. Mas procura conhecimento. A gente tem alguns projetos super acessíveis para compartilhar informação, né? Então, sei lá,
usem a gente também para isso. Isso, mas então, pegando o seu gancho, nós estamos aqui à disposição. Tá. Né? A gente está aberto a sugestões, a temas, aquilo que é a sua maior dificuldade, traz para a gente. Se a gente precisar, a gente bate lá no Carlos. Isso, vamos lá, Carlos, vamos junto desenvolver esse tema. Tá? Então, participe. Se você gostou desse nosso podcast, se inscreva no nosso canal, dá o seu like. Não esquece de começar a seguir o Instituto Com Pizza, porque lá você vai encontrar curso, você vai encontrar os concursos, né? os eventos, tá? E as missões que a gente faz. A gente vai para Las Vegas agora. Acompanhar tudo isso. E para o final do ano a gente vai para a Itália também. E a gente leva em Moinho, a gente leva na charcutaria, né? Onde eles fazem quanta coisa vai surgindo. Um presunto de Parma. Olha que delícia. O DOP, a gente vai no Parmigiano Reggiano, na empresa de tomate. Então a gente tem, né, algumas visitas. E vocês colocam tudo isso no Instagram? A gente coloca no Instagram. Divulga tudo isso. É que normalmente as coisas assim esgotam. Os cursos esgotam muito rápido. Então a gente não divulga muito, mas enfim. Então seja rápido. Aproveita. Os Opete, o Carlos Opete tá aqui. Legal, isso aí. Olha, Carlos, a gente quer te agradecer muito. Eu que agradeço. Foi muito enriquecedor tudo que você falou, tá? E vamos continuar em contato, né? Para a gente estar também passando para todo mundo todas essas novidades que vão aparecendo. Tá bom. Né? Obrigada, Carlos, Edu, e esperamos vocês no próximo episódio de A Verdadeira Pizza Napolitana. Obrigado.